Paz do Senhor, irmãos. Salmos 52:8 diz assim: Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre e eternamente. Vamos pensar sobre as árvores da Bíblia? A Bíblia fala de muitas árvores fantásticas, muito legal. E nós vamos analisar algumas delas. Vamos pensar na oliveira. O escritor, Davi, no caso, ele diz: eu sou como uma oliveira verde na casa de Deus. Por quê? A oliveira, ela é o símbolo de longevidade, de prosperidade, de alegria, de paz para a nação de Israel. Inclusive, existiam leis que durante a guerra as pessoas não deveriam queimar ou cortar uma oliveira. Mas, se isso viesse a acontecer, se queimasse, se cortasse, o que iria acontecer com ela? Ela iria brotar. Por isso que ela é o símbolo de longevidade e de alegria. Vamos pensar um pouco nas suas raízes. Toda árvore, para viver muito tempo, e olha que a oliveira, ela sobrevive até 2000 anos, segundo o que diz as histórias. Perceba que para que uma árvore possa ter uma vida tão plena, tão longa, ela depende do crescimento das suas raízes. Vamos pensar um pouco, fazendo agora uma comparação com a nossa vida. A raiz, ela cresce onde? No solo, onde ninguém vê, no escondido, mas é o que vai dar sustentabilidade e frutificação para a árvore no decorrer dos anos. Que lição nós aprendemos aqui? Crescimento interior. Nós precisamos de crescer interiormente antes de nos preocupar com projetos, com assuntos. Precisamos de ter crescimento interior. Uma raiz, quando ela começa a se desenvolver, ela precisa crescer e encontrar água. Eu estou falando de um solo arenoso. Eu estou falando de uma região que não é muito favorável, não é como na nossa terra. Então, essas raízes vão crescendo, se aprofundando para encontrar água, para que ela possa, assim, se sustentar. O que nós aprendemos aqui? O crescimento interior do ser humano, ele precisa ser como raízes. A gente precisa ir em busca da água, agora representado pelo Espírito Santo, a palavra, para que a gente possa ter vida interior, antes de demonstrar por fora. As raízes também têm uma função muito importante, elas irão sustentar a árvore. Na época em que ela for apedrejada, na época em que ela for cortada, até queimada, como falei no início. Quando os ventos vêm, as raízes vão trabalhando, toda a árvore é assim, as raízes vão trabalhando. E o vento tem uma função muito importante, porque as raízes vão se aprofundando e vão se arraigando cada vez mais e mantendo aquela árvore firme. O que nós aprendemos aqui? As lutas que nós passamos, elas têm o objetivo de nos fazer crescer. Crescer interiormente dói. Crescer interiormente é difícil. Por quê? É um momento de solidão e tem pessoas que não sabem lidar com a solidão. É um momento de preparação, é um momento da quebra do orgulho. É um momento em que Deus vai trabalhando e vai quebrando o nosso ego e vai nos moldando de maneira diferente. E se você não correr para a água, como eu já falei, que é o Espírito Santo, através da palavra, você não vai suportar o processo. Aí nós vemos pessoas dizendo assim: eu me desviei porque fulano não me cumprimentou, me desviei por causa de um cargo, eu me desviei. Não é por causa disso, é porque não suportou o momento de crescer interiormente. Sabe o que a gente tem que fazer com as lutas? A gente tem que aprender com elas. Vem uma luta terrível na tua vida, corre para a oração. Esse é o momento de suportar a provação, aqui representado pelo vento. A luta está amenizando? O que eu posso aprender com essa situação? É assim que a gente tem que ver a vida. Só que na teórica é muito legal e na prática é muito difícil. Mas as pessoas que conseguem
praticar a palavra durante os momentos de pressão, de luta, de solidão, de abandono. Essas pessoas que conseguem lidar com a situação serão pessoas que crescerão exteriormente porque elas têm uma base interior. Aí as pessoas que não têm uma base interior não sabem lidar com nada. Ai, me abandonaram no momento da prova. Irmãos, tem momento que a prova é tua. Ninguém pode te ajudar. Eu sempre uso um exemplo do dia que eu me acidentei e que eu tive fratura, que eu tive deslocamento, luxação e um monte de problemas. As pessoas me atenderam, os médicos me atenderam, me deram remédio, me deram injeção e eu não suportava a dor. Estava cheio de gente ao meu redor, mas a dor era minha. Tem coisa que você tem que suportar sozinho. Não adianta ficar ressentido, ficar murmurando e dizendo que a culpa é dos outros. São as fases da vida. Tem que aprender a viver sozinho e continuar confiando em Deus. Tem que aprender a lidar com a dor e continuar confiando em Deus. Quando a gente passa pelo luto, a perda de alguém que você ama, tem que continuar confiando em Deus. Essas lutas externas, elas vão trazendo um quebrantamento no nosso coração e elas vão fazendo com que a gente amadureça e veja a vida de maneira diferente. As pessoas que foram quebradas e que cresceram interiormente, elas têm mais inteligência, elas têm mais sabedoria, elas têm mais discernimento das coisas. Por isso que Davi disse, eu sou como. Ele não disse eu sou uma oliveira, eu sou como. Isso aqui é uma comparação. Bem, vamos analisar agora o tronco dessa árvore. Não é muito bonito. Pesquisa lá no Google para você ver. Não tem nada de beleza. Mas tem resistência. A gente precisa se preocupar com o que nos traz firmeza, resistência, não só com o que é aparência. As suas folhas verdes, conforme bate o sol, elas ficam meio prateadas. De certa forma, quando você olha, ela até tem alguma beleza. Mas o que importa mesmo na oliveira são os seus frutos. Legal, plantei uma oliveira e ela já começa a produzir. Ela vai levar em média 15 anos para que ela possa começar a produzir. Outra coisa que nós aprendemos aqui. Não ultrapasse os limites e os tempos. Ah, mas eu queria ser tal coisa, eu queria fazer tal coisa. Está no tempo? Não, não está. Então fica lá criando raiz, fica lá desenvolvendo os caules, o tronco. Fica lá, fica no teu lugar. Nós vemos uma geração, não todos, mas muitos, com dificuldade de ficar no seu lugar e de esperar o tempo de Deus, que é diferente do nosso, e de deixar as coisas acontecer naturalmente. Bem, essa árvore criou raízes, cresceu, se desenvolveu, chega o tempo de frutificar, o esperado fruto que é a azeitona. A azeitona é fantástica, porque a azeitona, ela produz óleo, o que nós chamamos de azeite de oliva. O azeite de oliva tem funções muito importantes. Não existe uma cozinha mediterrânea sem o azeite de oliva, porque é a tradição. Vamos analisar agora o que se faz com esse fruto. Ele vai ser prensado. E a prensa vai liberar a sua essência. O que nós aprendemos aqui? Em comparação, criamos raízes, crescemos, chegou o tempo de frutificar. Uau! Agora Deus já está me usando. Deus me usa na palavra, Deus me usa nos dons. Fantástico, lindo. Só lembro que tudo é emprestado, nós não temos nada. Aí virão as prensas sobre nós. Porque as prensas liberarão as nossas virtudes. A prensa libera o que você tem. Se tem veneno dentro, a prensa vai mostrar. Mas se tem virtude, a prensa vai mostrar também. Por isso que tem crentes que nas lutas e nas tribulações, eles continuam firmes, eles continuam servindo a Deus. E por isso que tem alguns que por coisas tão corriqueiras e tão triviais, eles não conseguem perseverar em nada. Porque cada um libera o que tem no seu coração. Vamos à primeira prensa. A primeira prensa era então levado aquele azeite para o
templo. Essa primeira prensa era usada na adoração, na unção. Você percebe que o crente fiel, que tem diferença, né? Entre o fiel e o infiel. Todos são crentes, todos são virgens, mas a Bíblia chama alguns de prudentes e outros de loucas. O crente fiel, quando a luta vem na sua vida, o que ele libera? Adoração. Está sofrendo, está passando por dificuldade, mas está servindo a Deus com integridade de caráter, está lidando com as tentações, que todo crente tem tentação, e o fiel não sucumbe às tentações, e Jesus deu a receita: orem para que vocês não entrem em tentação. A oração é uma maneira de Deus nos guardar quando nós seremos tentados. Não é orar só porque você está passando luta, você já tem que ter, como os antigos diziam, lembram? Crente tem que ter depósito de oração. Eu cresci ouvindo isso na igreja e isso é muito relevante, isso é muito bom. Crente tem que ter vida de oração, que vai chegar o momento da dor, da prova, e se ele não estiver firmado na presença de Deus, ele vai até frutificar, mas não vai ser fruto bom não, tá? Porque nós temos o zambujeiro, que ele também é uma oliveira brava, que ele também dá um frutinho, mas ele é cheio de bagaço, de casca e pouca essência. Então não se conforme com a aparência. Vamos voltar aqui, primeira prensa, adoração. O verdadeiro cristão está sofrendo, mas ele está servindo a Deus. Simples assim. A segunda prensa, ela era usada onde? Para a alimentação. O azeite de oliva que você tem lá na tua casa para temperar as tuas saladas e a tua alimentação. Outra coisa que nós aprendemos, em comparação, claro, não perca o fio da meada, quando nós somos prensados, que a prensa continua, as lutas continuam, entenda que o que nós frutificamos não é para nos alimentar, é para alimentar os outros. Uma oliveira não come a sua azeitona. A sua azeitona é para alimentar os outros. Uma laranjeira não come as suas laranjas. Nenhuma árvore se alimenta do seu próprio fruto. Ela frutifica e nós vamos lá, colhemos os frutos e nos alimentamos. Então, aquilo que está sendo liberado de você através da tua dor, da tua prensa, está alimentando alguém. Sabe quando você está sofrendo, mas você chega na igreja, né? Se você prega ou canta, não sei qual que é a tua função, mas quando você chega e você tem algo a oferecer, não é só o púlpito, não. É a pregação para alguém, é em um hospital, uma visita, para alguém em casa. Esse trabalho que a gente faz diariamente, sem holofotes, sem necessidade de alguém saber, mas a gente sempre está alimentando alguém com uma palavra. Como nos nossos dias nós temos as redes sociais, vamos usar para o bem, para a edificação, tanto pessoal, quanto familiar, quanto do corpo de Cristo, para anunciar o Evangelho, alimentar as pessoas. Não se engane, as pessoas estão famintas, mas famintas de verdade, de palavra. Então, se você está sofrendo, se mantenha firme, porque a tua prensa, as tuas lutas, elas estão servindo para abençoar e alimentar alguém. Terceira prensa, a iluminação. Como Davi escreveu, né, baseado na sua cultura, no seu tempo, na sua época, o templo tinha a menorá, o templo tinha as luminárias, em que era alimentado com azeite. Então perceba, você tinha que limpar todos os dias, né? Isso era o trabalho dos levitas, tinha que limpar todo dia e acender novamente a sua chama. Bem, só tem fogo por causa do azeite. O que nós compreendemos com essas duas coisas na simbologia bíblica? Fogo na Bíblia é o símbolo de purificação e de limpeza. Quando nós falamos em fogo na igreja, as pessoas de fora não entendem, mas nós entendemos. É o símbolo da limpeza. Então, se a pessoa está na igreja e vive em pecado, é porque ela não tem o fogo, ela não tem o Espírito Santo. E o azeite também é o símbolo do Espírito Santo. Então, perceba, eu preciso do Espírito Santo para alimentar a chama e eu preciso do Espírito Santo para que a chama permaneça acesa. Ou seja, eu preciso dele para tudo. Aí vem a quarta prensa,
que já era toda aquela bagaceira, né? Então isso aqui era usado já para fazer sabão. Perceba que nada do fruto era desperdiçado. O que nós aprendemos com o sabão? Limpeza. Limpeza moral, limpeza espiritual. O cristão que serve a Deus de verdade, todas as suas lutas servem para alguma coisa. Para adoração, para alimentar alguém, para iluminar alguém ou para a própria limpeza e purificação. 4 lições importantíssimas que nós aprendemos aqui. Não esqueça de que o azeite de oliva também era usado em cosméticos, tá? Tem a história de Esther lá, todo aquele processo que ela passou de preparação para ir à presença do rei, toda aquela história. O azeite de oliva era usado com especiarias, com essência, para embelezamento, hidratação da pele e assim por diante. Também era usado como remédio. Lembre que quando havia um ferido, eles usavam tanto o vinho quanto o azeite de oliva para curar as feridas. Então nós percebemos que a frutificação, ela é importantíssima, porque seja na área que for, ela terá um benefício. Está passando algum tipo de dificuldade? Está passando algum tipo de situação? Não se desespere. Onde que Jesus teve o seu maior confronto? Foi antes da crucificação. Onde que Jesus estava? No Jardim das Oliveiras, quando ele foi prensado pelos nossos pecados. O que Jesus liberou ali? Vida, graça, salvação, perdão, redenção da humanidade. O seu sofrimento gerou vida em nós. O seu sofrimento trouxe paz e alegria para os nossos dias. Que assim seja na minha e na tua vida. Que as nossas lutas sirvam para nos trazer crescimento e nos fazer, através dos frutos, abençoar e ajudar alguém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.